Bom dia, queridos irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Queridos, eu sou o pastor Marcelo Henrique, sou pastor auxiliar da Igreja Tempo Pentecostal Jesus é a Rocha. E nesse dia de sábado, nós vamos encerrar o nosso estudo. O tema que foi abordado, as 7 cartas ao Apocalipse. O estudo que tem como tema 7 cidades, 7 cartas, uma igreja. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós vamos encerrar. Vamos falar da 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. E eu quero agradecer a você de coração. Você que visualizou os nossos vídeos, você que comentou, você que compartilhou, você que deixou o seu like, você que se inscreveu no nosso canal, muito, muito, muito obrigado. Que o Senhor possa te abençoar de forma toda especial. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu espero que de alguma forma eu tenha sido útil na sua vida. Que de alguma forma o nome do Senhor Jesus Cristo tenha sido exaltado através desses estudos. Como eu disse, hoje nós vamos falar da última cidade, a cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia. E eu quero te pedir que você faça o mesmo. Compartilhe, comente, se inscreva e deixe seu like nesse último estudo. Amém? Bem, o texto de hoje está no livro do Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Desculpa, irmãos. Apocalipse 3, verso 14 ao verso 22. Como eu tenho feito, como eu fiz nas outras 6, vou fazer da mesma forma. Primeiro, eu quero falar sobre a cidade, dar um panorama da cidade de Laodiceia. Bem, a igreja de Laodiceia, o nome da cidade de Laodiceia original era Dióspolo. A igreja passou a se chamar Laodiceia no ano de 260 a.C. Ela recebeu esse nome em homenagem a Laodice, esposa do imperador Antíoco II. Antíoco II reconstruiu a cidade e o povo, em homenagem, deu o nome da cidade de Laodiceia. A cidade ficava situada em uma encruzilhada de 2 importantes rotas comerciais. Ficava a cerca de 40 milhas a sudoeste de Filadélfia. A estrada de Pérgamo até o Mediterrâneo de Atália passava por Tiátria, Sardes, Filadélfia, antes de chegar a Laodiceia. A cidade foi construída em um patrô quase quadrado, com várias centenas de metros de altura, com vista para o vale do rio Lico. Laodiceia era a cidade mais rica de todas da Ásia Menor. Ela tinha um bom sistema bancário, além de produzir vários tecidos especiais, entre eles a lã preta e a lã brilhante, algo muito raro naquela época. Laodiceia também tinha o melhor unguento da época, o melhor perfume, o melhor óleo. A cidade também produzia colírio e produzia pomadas para ouvido. Por tudo isso, a cidade e a igreja se julgava autossuficiente. A cidade e a igreja tinham uma grande mentalidade totalmente materialista, porque eles tinham riqueza, eles tinham poder. Tanto é que no ano 60 depois de Cristo, a cidade foi parcialmente destruída por um terremoto. E eles recusaram a ajuda do imperador Nero, imperador romano, por se julgarem autossuficientes. A soberba deles era grande que eles chegaram a recusar ajuda
de um imperador. Bem, a cidade de Laodiceia tinha um grande problema com águas, com a água mineral. Os aquedutos forneciam água mineral de fontes termais, que vinham de Hierápolis e de Colossos. E esses aquedutos ficavam a cerca de 10 quilômetros ao sul. Então as águas chegavam em uma temperatura morna e sem sabor. E devido ao alto teor de minerais que se encontravam no meio do caminho, a água sempre chegava à cidade com um sabor que trazia náuseas ao povo. Esse era o grande problema. Esta era a única dificuldade da cidade de Laodiceia. E eu volto a dizer que ela foi rebatizada. O nome original de Laodiceia era Dióspolo. Amém? Queridos, deu para entender a primeira parte? Ficou alguma dúvida? Você quer saber um pouco mais sobre a cidade de Laodiceia? Deixa aí o seu comentário. Como eu disse, esse é o nosso último estudo sobre as cartas do Apocalipse. Mas, brevemente, nós vamos estar lançando outros estudos e, se for necessário, nós vamos responder os seus comentários no próximo estudo. Amém? Bem, vamos entrar agora no teor da carta. Vamos à palavra, vamos à Bíblia. Apocalipse 3, do verso 14 ao verso 22. O texto começa assim: ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Para começar, Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia usando 3 dos seus atributos. Primeiro, ele é a testemunha fiel. O que é uma testemunha? Uma testemunha é aquele que sabe, é aquele que viu, é aquele que conhece do tema. Você não vai participar de um julgamento, levar alguém como testemunha, ou ser testemunha de uma coisa que você não viu, que você não sabe, que você não conhece. Jesus está falando que ele é a testemunha porque ele sabe, porque ele conhece, porque ele viu. Segundo atributo, ele é a verdade. A testemunha fiel e verdadeira. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade. Ele é a testemunha fiel e ele é a verdade. Ele é verdadeiro. E qual é o terceiro atributo? No terceiro atributo ele está mostrando que ele é Deus, porque ele diz que estava no princípio da criação. Nós lemos lá no livro de Gênesis que quando Deus foi criar o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava dizendo que Jesus estava presente. E Jesus está lembrando isso à igreja. Eu estava no princípio de tudo. Verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Amados, o problema de Laodiceia não era só a soberba, não era só a arrogância. O problema maior de Laodiceia era a apatia, era a acomodação. Por isso Jesus disse: quem dera que vocês fossem frio ou que vocês fossem quente. Porque se vocês fossem frio, poderia esquentar. Se fosse quente, eu poderia usar mais, mas vocês são mornos, vocês são apáticos. Verso 16. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Como eu disse no início, Laodiceia sofria de grande problema de abastecimento de água. Por isso eles canalizavam águas de outras cidades, de Hierápolis e de Colossos. E estas águas chegavam morna à cidade. E o sabor era horrível. Era horrível de se tomar a água. Sempre que aquele povo tomava essas águas, dava vontade de vomitar. Jesus estava fazendo uma analogia entre a cidade e a igreja. Assim como vocês tomam essa água e sentem
náuseas, sentem vontade de vomitar. É assim que eu me sinto vendo vocês. É assim que eu me sinto observando as suas formas de me servir, de adorar. É assim que eu me sinto dentro dessa igreja, a ponto de vomitar vocês da minha boca. Verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha, hoje em dia nós temos muitas igrejas parecidas com a igreja de Laodiceia. Igrejas soberbas, com muitas riquezas. Igreja com cadeira acolchoada, com ar-condicionado. Igrejas que tiram agora o dízimo no cartão de crédito, na maquininha. Igrejas que têm poder, que têm nome, que têm fama. Mas estão assim como a igreja de Laodiceia. Pobre, cega, nua. Eu não estou dizendo todas, estou dizendo algumas. Muitas pessoas creem que aonde há riqueza, que aonde há poder, há a presença de Deus. E a igreja de Laodiceia é um grande exemplo, que tinha fama, que tinha riqueza, que tinha poder, mas não tinha a presença de Deus. E Jesus diz, olha, vocês não sabem que vocês são infiéis, infelizes, que vocês são miseráveis, que vocês são pobres e que vocês estão nus. Tudo isso porque vocês não têm a minha presença. Vocês lembram lá do livro de Juízes, a história de Sansão? Sansão, que era nazireu, um homem super usado por Deus, que desafiou vários e vários homens, que destruiu muitas vezes o exército dos filisteus, mas que uma vez ele caiu em desgraça, uma vez ele foi preso porque ele brincou com a presença de Deus, ele brincou com o Espírito Santo, e a sua mulher Dalila cortou o seu cabelo e ele perdeu a presença de Deus. E quando os filisteus vieram sobre ele, ele cheio de arrogância, cheio de soberba, disse que mais uma vez eu iria vencer. Esse texto está lá em Juízes, no capítulo 16, no verso 20, se não estou enganado, quando Sansão é derrotado pelos filisteus, e o texto diz, e não sabia ele que a presença de Deus não estava mais com ele. É assim que tem acontecido com muitas igrejas. É assim que acontecia com a igreja de Laodiceia. Riqueza, poder, fama, mas não tinha a presença de Jesus. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Mais uma vez, Jesus faz uma analogia, uma comparação com o que eles tinham. Eles se diziam ricos, eles se diziam poderosos. Jesus está falando mais uma vez, olha, vocês têm riquezas, vocês têm poder, eu tenho o melhor, eu tenho o mais puro ouro. Vocês têm belos tecidos, vocês têm lã negras, você tem coisas maravilhosas, mas eu quero te dizer que eu tenho vestes brancas e que vocês precisam de vestes brancas. Vocês têm orgulho do seu unguento? Vocês têm orgulho do seu colírio? Eu tenho o melhor óleo. Eu tenho o melhor colírio, o colírio que vai limpar os seus olhos, que vai tirar a sua cegueira espiritual. Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia, eu tenho o melhor. O melhor. Amém? Tá difícil aqui que tá ventando pra caramba, mas vamos seguir. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se arrependa. Jesus, mais uma vez, está dando uma oportunidade à igreja. Assim como ele deu oportunidades a todas as outras 6 igrejas, ele está dando mais uma oportunidade à igreja de Laodiceia.
No versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amados, esse é um texto muito conhecido, né? Muito usado para evangelizar. Muitas vezes nós usamos para ganhar almas, para falar com o ímpio. Não é muito errado, mas como nós estamos estudando, esse texto foi escrito para uma igreja. Jesus estava falando com uma igreja. Estava falando com a igreja de Laodiceia. Eu estou à porta, estou batendo. Eu estou do lado de fora da igreja. Vocês têm riqueza, vocês têm poder, vocês têm fama, e eu estou aqui do lado de fora, batendo na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém aí dentro ouvir o meu batido e abrir a porta, eu vou entrar na sua vida, eu vou entrar na sua casa, eu vou ir na sua família. Mas eu estou fora da igreja. Amado, será que hoje em dia nós encontramos igreja assim? Será que hoje em dia nós temos igreja que tem poder, que tem riqueza, que tem fama, mas não tem a presença de Jesus? Eu quero deixar um alerta para você que está participando desse estudo. Como é a igreja que você frequenta? Será que a igreja que você está frequentando, está congregando, Jesus está presente? Ou será que ele está lá fora, batendo na porta? Fica a dica para você nessa manhã. Amém? Versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Olha, apesar de todo o erro da igreja de Laodiceia, Jesus ainda tinha esperança que alguém vencesse. E ele disse, você que vencer, você que continuar firme, você que vencer a soberba, você que conseguir abrir a porta para mim, você que vencer, eu vou deixar você sentar no meu trono. Eu vou dividir o meu trono com você. Olha como que Jesus é maravilhoso. Mesmo a igreja sendo soberba, sendo arrogante, mesmo a igreja sendo cheia de falhas, ele ainda tinha esperança de achar um vencedor dentro daquela igreja. E ele diz, eu vou dividir com você o meu trono. Eu vou deixar você sentar comigo no trono, na glória. E para encerrar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amados, muito obrigado. Obrigado de coração. Eu sei que o YouTube tem centenas e centenas de homens com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais facilidade para explicar os textos, com anéis e mais anéis de formatura, pessoas que têm títulos e mais títulos, e pela misericórdia do Senhor, eu estou fazendo esse trabalho e tenho contado com a fidelidade de algumas pessoas. Algumas pessoas têm tirado um tempo para poder acompanhar esses estudos. Quero te agradecer de coração. Que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando. E eu volto a dizer, eu espero que tenha sido útil para você em algum momento. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre as cartas à Igreja do Apocalipse. Te desafio para o nosso próximo estudo. Possivelmente nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Ainda estamos orando, buscando direção de Deus. Mas, a princípio, o nosso próximo estudo vai ser de pneumatologia. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Te agradeço mais uma vez de coração. Mais uma vez eu te peço, comente nos nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Que a paz do Senhor, que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E, como eu tenho dito, até a próxima, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir.